Fala pessoal, estamos de volta e agora nós vamos começar aqui com a parte de espécie, desdobramento e tipo. Colocamos aí esses três dígitos não, né? Esses três níveis junto aqui no mesmo bloquinho, porque se fosse fazer um para cada um ia ficar muito separado, né? São menos informações aqui, então melhor que a gente já junte tudo aqui, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, terceiro dígito é o dígito da espécie e conforme vocês já viram lá atrás comigo, esse dígito aqui faz o desdobramento da origem, né? Então ele vai fazer um detalhamento da origem. Não vou utilizar o termo desdobramento para não confundir com o desdobramento para identificação de peculiaridades. Então, esse dígito aqui, ele detalha a origem, tá? Com maior especificidade. Então vamos lá. Para vocês visualizarem aqui, né, o que nós temos? Receita corrente, nós temos aqui a categoria econômica, já vimos ali atrás. Nós temos a origem, impostos, taxas e contribuições de melhoria, e aí nós temos aqui, ó, as espécies, exemplificando aí para vocês, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Nós temos a origem contribuições e dentro dela nós temos ali as espécies, contribuições sociais, contribuições econômicas, contribuições de entidade privada, de formação profissional. Temos também a contribuição de iluminação pública, que não está aqui, tá? Aqui é só um inventário resumo que nós temos lá no Manual Técnico Orçamentário como um demonstrativo, tá? Então não é tudo que está aqui também, só quero trazer isso aqui para vocês visualizarem como que funciona. Na receita patrimonial, ela também está dentro da receita corrente, ela é uma origem, e ela traz ali, né, as espécies dentro dela. Então, exploração de patrimônio imobiliário, valores mobiliários, isso aqui, conforme eu falei, cai muito na banca FCC. Delegação de serviços públicos, olha lá, os ãos, concessão, permissão, autorização, a licença também não pode esquecer, né, ela sai do ão ali, mas não pode esquecer dela. Exploração de recursos naturais, exploração de patrimônio intangível, cessão de direitos e demais receitas patrimoniais, tá? Então, aí são espécies que nós temos. Na receita agropecuária e na industrial, esse inventário resumo não trouxe exemplos. Na receita de serviços, nós temos serviços administrativos e comerciais, referentes à navegação e transporte, referentes à saúde, atividades financeiras, entre outros, tá? Aqui, pessoal, então é só para vocês visualizarem essa situação de nós termos as espécies detalhando as origens, tá bom? Aqui na receita de capital, que é a que é a outra categoria econômica que nós também temos as origens que nós já vimos ali atrás, as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital, e temos ali algumas espécies também dentro das operações, das alienações. Peço atenção de vocês para essas espécies aqui, tá? Quando a banca quer forçar a barra, quando as bancas querem forçar a barra, elas cobram essas espécies da origem outras receitas de capital. Então, integralização de capital social de empresas, resultado do Banco Central, remuneração de disponibilidade do Tesouro, resgate de títulos do Tesouro e demais receitas de capital. Isso aí nós entendemos como outras receitas de capital, beleza? Maravilha. Bom, na espécie nós não temos muito o que falar, pessoal. A espécie é aquilo ali, tá? Quando você vai estudar mais a questão da espécie, você pode abrir lá os seus manuais, né? O Manual Técnico Orçamentário para estudar, e você vai ver que nós temos ali diversas espécies, e eu não consigo ficar aqui passando em todas elas com vocês, né? Eu peço a atenção de vocês para as espécies da origem tributária, da origem contribuições, da origem patrimonial, serviços, isso nas receitas correntes. E também peço atenção lá nas outras receitas de capital, por conta da cobrança em algumas provas, beleza? Maravilha. Mas aí vocês podem acessar no Manual Técnico Orçamentário, isso está no Google, é só dar lá no Google, colocar no Google lá o MTO 2024, já põe em 2024, que ele já está aberto lá e aí você já vai estudando nele, tá bom? Desdobramento para identificação de peculiaridades, vocês se lembram, eles são dígitos aqui destinados a desdobrar as peculiaridades de cada receita
e podem ou não ser utilizados. Então, esses dígitos aqui, eles têm um preenchimento facultativo. Facultativo, beleza? É o único nível aí que é facultativo, os outros são obrigatórios. Nós tivemos, pessoal, uma alteraçãozinha com relação à codificação, tá? Então, nós temos a Portaria Conjunta 650 de 2019, tivemos uma alteração no Código da Natureza de Receita e temos uma regrinha lá de transição que diz que essa nova codificação aqui, ó, que alterou aqui, ela era facultativa em 2022 e passou a ser obrigatória em 2023. Então, a partir da LOA 2023, isso aqui passou a ser obrigatório, beleza? Maravilha. Então, nós temos agora essa codificação aqui com esses dígitos, o D, E e F, que são os quarto, quinto, sexto e sétimo dígitos. Os desdobramentos EE, esse daqui, ó, desdobramento EE, eles separam os códigos da União daqueles específicos dos demais entes federados de acordo com a seguinte estrutura lógica. Dos números 00 até 49, nós identificamos os códigos reservados para a União, que poderão ser utilizados no que couber por estados, DF e municípios. Então, aqui, nesse EE, você vai poder ali colocar o 00 até 49. Como regra, isso vai ser uma receita da União, mas se o estado ou município ou DF, no que couber, conseguir usar esse 00 até 49, ele também pode usar, não tem problema nenhum, tá? Por sua vez, do dígito 50 até o 98, isso aqui é utilizado só para uso específico de estados, DF e municípios. Então, veja, aqui a União ela não consegue utilizar o 50 até o 98. O contrário, né, o que é o 00 até 49, a União utiliza e, se der certo, estado, DF e município pode utilizar também. Mas o contrário não é verdade. O que é específico para estado, DF e município, o que é reservado para estado, DF e município, não tem como ser utilizado pela União. Porque aí são coisas muito peculiares, são desdobramentos que estão relativos a situações peculiares desses entes subnacionais. E aí a União não consegue utilizar esses códigos, tá? Então, do 50 até o 98, só estados, DF e municípios que utilizam. O dígito 99, ele será utilizado para registrar outras receitas quando nós não tenhamos uma codificação específica. Então, ela não se enquadra no 00 até 49, nem no 50 até 98. Aí uso o 99 ali para essa outra receita que não se enquadrou, beleza? O sétimo dígito, pessoal, o sétimo é esse aqui, ó, o F, tá? O sétimo dígito, que está ali no desdobramento também, ele será utilizado para atendimento das peculiaridades e necessidades dos entes, ressaltando que sempre deverá haver uma portaria específica da STN para fins de estabelecimento de tais códigos. Então, se for haver uma necessidade desse sétimo dígito ser utilizado, né, desse último aqui do desdobramento ser utilizado, não é o estado, DF e município que vai criar isso. Tem que ter uma portaria da STN para criar essa codificação para que os demais entes utilizem, tá bom? Porque nós temos aí, pessoal, essa classificação por natureza da receita é uma classificação obrigatória e padronizada. Então, havendo essa padronização, é necessário ali que os órgãos, a STN, a SOF, né, trabalhem nesse sentido. Beleza? Maravilha, então. Pessoal, o dígito do tipo. O dígito do tipo, nós temos aqui que ele identifica o tipão da arrecadação. Então, você precisa sempre focar do tipo 1 para frente. O tipo 0, uma receita de natureza não valorizável ou agregadora. Quando você pega o manual técnico orçamentário, ele traz lá a natureza agregadora. Aí ele traz todos os tipos de receita com o dígito 0 no final. Porque simplesmente ali um demonstrativo, né? Você não está utilizando efetivamente, não está fazendo uma classificação efetivamente. Então, o dígito 0, ele está ali como algo não valorizável, está ali no manualzinho bonitinho. Quando nós vamos efetivamente fazer a classificação e colocar o tipo que foi arrecadado, aí eu uso o tipo 1 para frente, tá? Então, no tipo 1, o que eu boto no tipo 1?
quando eu estou arrecadando meramente o valor principal daquela receita. O contribuinte ou o devedor pagou o valor no prazo estabelecido, pagou dentro do prazo, é só o valor principal que é arrecadado. Tipo 2, quando se tratar de multas e juros de mora da respectiva dívida, da respectiva receita. Então, nesse caso, o contribuinte ou devedor deixou passar o prazo e estão incidindo ali juros de mora e multa, e ele vai ter que pagar esse valor a mais, tá? 3, quando se tratar de dívida ativa, passou o prazo para pagamento, incidiram multa e juros, não pagou, vai inscrever na dívida ativa. Pagou a dívida ativa? Aí recebe como dívida ativa, tá? No 4, quando se tratar de multas e juros de mora da dívida ativa. Tipo 5, quando se tratar de multa, apenas multa daquela receita. Então aqui, pessoal, eu não vou juntar multa e juros de mora. Aqui é só quando eu quero colocar só a multa, quando a multa tem uma destinação legal diferente dos juros, tá? E aqui o tipo 6 é só para juros. Então, o ideal é sempre utilizar esses tipos aqui que são separados, porque daí você coloca separadinho o que é multa e o que é juros, tá? Então, juros, quando eu tenho ali uma diferenciação entre juros e multa, eu utilizo o tipo 6. E tipo 5 só para multa. Tipo 7 e tipo 8 segue a mesma ideia do que eu falei aqui atrás, mas relativo à dívida ativa. Isso aqui é relativo ao valor principal, tá? Então, eu não quero classificar como multa e juros do valor principal, eu quero colocar separado. Então, eu boto multa no tipo 5, do valor principal, e juros de mora do valor principal no tipo 6, tá? Tipo 7, multa da dívida ativa separada dos juros de mora. E tipo 8, juros da dívida ativa separado da multa, tá? Então, aqui são separações que nós temos aí. O tipo 9, nós não temos uma especificação, ele pode ser criado ali, né, por um desdobramento da Secretaria do Orçamento Federal, quando houver necessidade. Então, nós não temos ali uma carta em branco que nós temos, tá? Aqui, pessoal, qual que é a ideia desse dígito do tipo? Eu falei lá quando eu comecei a falar sobre a origem, eu falei que um pouquinho mais para frente eu ia trabalhar a ideia da concatenação lógica que nós temos entre a origem e o tipo. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Coloquei aqui. Maravilha. Olha só, o que nós temos é essa codificação. Então, nós temos o COE-DT. COE-DT. Nós não tínhamos, gente, essa possibilidade antigamente de relacionar o tipo da arrecadação, que é isso aqui, com o que deu origem àquela arrecadação. Então, por exemplo, se eu tinha lá uma dívida ativa de um aluguel, uma dívida ativa de um tributo específico, né, de um imposto, uma contribuição, enfim, eu não conseguia saber imediatamente que aquilo se originava no aluguel ou no tributo. Eu colocava nas outras receitas correntes a dívida ativa e aí a gente tinha que sair caçando lá nas classificações de onde que se originava aquela dívida ativa. Agora, eu sei imediatamente se aquela multa, se aquele juro, se aquela dívida ativa, ela vem de qual receita. Eu consigo ver isso imediatamente. Por quê? Porque eu coloco ali, ó, eu tenho a categoria econômica, eu tenho a origem, eu tenho a espécie, eu tenho o desdobramento e eu tenho o tipo da arrecadação. Então, por exemplo, se o meu tipo de arrecadação é dívida ativa da receita principal, eu já sei exatamente o que originou essa dívida ativa. Porque isso está no meu código. Então, por exemplo, eu tenho aqui categoria econômica corrente 1, receita tributária, né? Impostos, taxas e contribuições de melhoria 1. A minha espécie era imposto 1. Meu desdobramento, imposto de renda pessoa física. E o tipo, dívida ativa. O que eu faço? Boto no dígito 3, lá no final. Eu sei imediatamente que isso aqui é uma receita tributária, uma receita de imposto. Eu sei imediatamente que é imposto de renda pessoa física que me gerou essa dívida ativa, tá? Então, esse que vai ser o contexto. Eu consigo imediatamente atrelar o tipo da arrecadação com o que originou essa arrecadação. Porque qual que é o meu raciocínio? Eu não teria multas, juros e dívida ativa sem ter uma origem antes, sem ter uma receita que causou isso.
Eu precisei lançar uma receita, eu precisei ter um registro de uma receita originalmente para que passassem os prazos e aquele contribuinte, aquele devedor não me pagasse. Porque não é simplesmente assim, oi, existiu, surgiu uma dívida ativa do nada, surgiu juros e multa do nada. Não, tudo isso é atrelado a uma receita original. Tudo isso é atrelado a uma receita que nasceu e que causou isso. Então eu já consigo ver imediatamente se essa multa é de aluguel, se essa multa é de uma receita de serviços, se esses juros é de uma taxa, né? Enfim, de uma taxa que não foi paga. Enfim, eu sei tudo ali. E como que nós fazemos essa classificação, né? Veja, você vai colocar, por exemplo, se nós tivermos lá o valor de imposto de renda pessoa física, que é esse exemplo que nós temos aqui. O imposto de renda pessoa física, eu não sei o desdobramento dele, tá? O desdobramento, eu realmente não tenho o conhecimento desse número específico aqui do IRPF, mas só vamos deixar ali o IRPF. Então, digamos que você tenha lá, imposto de renda pessoa física, R$4.000, tá? 4.000. A pessoa não pagou, então vai incidir lá a multas e juros, tá? Então, 4.000, valor principal. Multa, vai incidir 400 de multa, vou botar 400 aqui, e vou botar 300 de juros. Gabi, como que classifica então? Classifica assim, ó, no principal vai fazer isso aqui, 1, aí o desdobramento específico e finaliza com o dígito 1, o valor de 4.000, tá? Valor de 400 na multa. Vamos decidir que são destinações legais diferentes. Então, já que é 400 da multa, eu vou colocar onde? Eu vou colocar aqui, ó, no 5. Eu vou colocar o valor de 400. 1, o desdobramento IRPF, finalizo com multa da receita principal, tá? Juros, coloco 1, IRPF, juros da receita principal, finalizo com o dígito 6. Então, nesse cenário aqui, em que eu tenho 4.000 de valor principal, 400 de multa e 300 de juros, eu vou fazer 3 codificações diferentes, porque cada codificação vai finalizar com um dígito, cada valor com um dígito diferente. Então, o principal eu finalizo com 1, a multa eu finalizo com o 5 e os juros eu finalizo com o dígito 6, tá? E aí fica tudo separado e eu sei exatamente quanto de juros que teve, quanto de multa que teve, qual foi a receita que originou isso. Beleza? Maravilha, então. Aqui, aqui era isso que eu precisava explicar para vocês, tá? Aqui nós temos ali, ó, o desdobramento do imposto de renda pessoa física é 3011. Impossível eu decorar todos os desdobramentos, né? A receita ali, a categoria econômica, a origem, a espécie, ainda até consigo decorar. Agora, decorar o desdobramento de tudo isso não tem como não, é impossível. Isso aqui a gente tem que fazer uma consulta mesmo, tá? Então, beleza. Vamos praticar aqui este bloquinho. A classificação da receita por natureza é legalmente prevista e utilizada por todos os entes da federação. A classificação por natureza é a de nível mais analítico da receita. Por isso, auxilia na elaboração de análises econômico-financeiras sobre a atuação estatal. O detalhamento do tipo correspondente ao último dígito da natureza da receita, letra A, distingue se a receita se refere a um recurso ordinário ou vinculado. Não, gente, recurso ordinário ou vinculado, isso aqui eu vou olhar na classificação por fonte ou destinação de recursos, não é aqui na classificação por natureza. Letra B, identifica o fato gerador da receita em um nível analítico superior. Não, quem identifica o fato gerador em um nível analítico superior é a origem. É a origem. Porque lembra que a espécie, ela detalha o fato gerador. Ela especifica o fato gerador. Quem tem esse nível analítico superior de fato gerador é a origem. Letra C, identifica peculiaridades de cada receita, caso seja necessário para a sua caracterização. Pessoal, quem identifica peculiaridades da receita é o desdobramento para identificação de peculiaridades. Letra D, indica o impacto da receita arrecadada no patrimônio do ente público. Não, impacto no patrimônio, isso aqui é receita efetiva e não efetiva. E aí nós não vimos ainda, isso aqui não é receita por natureza, tá? Não é essa a ideia. Letra E,
possibilita associar de forma imediata a receita principal com aquelas dela originadas. Exatamente isso. Eu consigo imediatamente perceber ali qual é o meu valor, né? Se eu estou recebendo na receita principal, se eu recebo o valor principal, se eu recebo o valor de multa, juros, dívida ativa, que decorrem necessariamente dessa receita principal. Aqui, pessoal, eu entendo que a banca ela não quis trabalhar o termo receita principal como isso aqui, tá? Eu acho que ela não quis falar isso, eu acho que ela quis falar a receita original, né? Que é a receita que deu origem, a receita que causou aquilo. Mas mesmo assim, se ela fosse entender como receita principal, eu também conseguiria entender como correto, porque eu classifico a principal ali no dígito 1 e as que decorrem dela, né? Dígito 5, dígito 6, dígito 3, eu consigo fazer a concatenação também, tá? Então, das duas maneiras, seja a forma como ela utilizou esse termo, seja no termo da receita principal do tipo 1 ou receita como receita original, não tem problema, nas duas situações está correto, tá? Então, sim, né, esse dígito do tipo, ele permite associar a receita original com as delas decorrentes. E é isso, finalizamos este bloquinho aqui e eu espero vocês no nosso próximo bloco. Até!